Hello everyone, how are you today? Gente, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre voz passiva. Então, primeiramente, você sabe o que é voz passiva em português? Voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação ao invés de praticar, tá? Ou seja, o sujeito ele é paciente na frase. Então, por exemplo, o carro foi lavado, ele sofreu a ação. Então, em inglês, como é que ficaria essa frase? The car was washed, tá? Então, o objeto aqui dessa sentença é the car, uma vez que ele recebe essa ação, uma vez que ele foi lavado, tá? Qual que é a regra da voz passiva? Qual que é a estrutura? Como ela é formada? Então, ela é formada pelo objeto, no caso aqui the car, mais verbo to be, mais o passado do particípio do verbo principal. Então, ó, the car, que é o objeto, was, que é o verbo to be no passado, washed, que é o particípio do verbo passado, tá? E lembrando que essa estrutura ela pode ser utilizada em diversos tempos verbais, tá? Presente, passado, futuro. Para isso a gente precisa apenas flexionar o verbo to be, tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Um exemplo de afirmativa, negativa e interrogativa. The school is painted by John. A escola é pintada pelo John, tá? Na negativa, the school isn't painted by John. A escola não é pintada pelo John. E na interrogativa, is the school painted by John? A escola é pintada pelo John, tá? Então, voz passiva é exatamente isso, quando o sujeito ele é paciente, quando ele sofre a ação. Então, a estrutura vai ser o objeto mais o verbo to be, né, podendo flexioná-lo no presente, passado ou futuro, mais o particípio do verbo principal. Got it? See you!